Gente, é o 6º episódio? É, né? O nome da pregação de hoje é Soberbos e Pobres. Eu estou falando sobre provérbios, aplicando esses conceitos de sabedoria de provérbios exclusivamente em relação à nossa vida financeira. Vamos lá, Provérbios 16, 18. A arrogância antecede a destruição e a altivez do espírito antecede a queda. Na versão revista e atualizada está assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. A altivez que vem de alto mesmo, aquele que acha que é grande. A soberba precede a ruína. Antes da queda vem a soberba. Antes da queda vem a soberba. Em Provérbios 29, 23 a gente tem algo parecido. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem irá abatê-lo. Eu tenho falado para vocês, ao longo das últimas 3 ou 4 pregações nessa série, o seguinte, que a pobreza de caráter leva à pobreza de dinheiro. Eu, de forma alguma, estou dizendo que todas as pessoas que são pobres o são por falta de caráter. Como já disse em outras pregações, há pessoas que são ricas justamente porque são podres de caráter. Jesus disse que nós não medimos alguém pela abundância de bens que possui. Mas aqui, neste texto em específico, nós não estamos falando então que toda pobreza é oriunda de falta de caráter. Mas nesta pregação, nessa série em específico, nós estamos falando desse tipo de pobreza que é gerado pelo nosso pecado, pela nossa preguiça, pela nossa arrogância, como é o meu texto de hoje, como é a minha pregação de hoje. A pobreza de caráter leva à pobreza de dinheiro. No livro A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, vocês já me ouviram falar sobre ele várias vezes. Max Weber queria entender por que países protestantes como Inglaterra e Estados Unidos prosperavam em todos os sentidos, enquanto que países católicos como Portugal e Espanha definhavam. E esse homem chegou a algumas conclusões. Obviamente algumas conclusões erradas, mas ele acertou em algumas coisas. E ele percebeu que havia uma ética, a somatória de valores e de crenças no meio protestante que sustentava e dava base para explicar a prosperidade e o avanço cultural dessas nações protestantes. Alex Tocqueville, que era católico, queria entender por que a Revolução Francesa, a democracia na França, acabou com seu país, mas, entretanto, nos Estados Unidos, ela ia de vento em popa. E ele então foi morar. Esse católico, e lembra que naquela época católico era católico e protestante era protestante. Católico dizia, o protestantismo é do capeta, e o protestante retrucava, o catolicismo é errado. E sempre foi e continua sendo. Ambos não se misturam, são diferentes. Então, o católico, Alex Tocqueville, foi morar nos Estados Unidos para tentar entender a razão da liberdade e prosperidade daquela nação. No capítulo 2 de seu livro, A Democracia na América, um clássico, ele conclui: a causa da prosperidade e liberdade desse povo é a religião protestante deles. Na América, é a religião que leva às luzes, é a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. Para você ter uma noção, em vários lugares dos Estados Unidos, as regras eram literalmente oriundas, as leis eram diretamente oriundas da Escritura. Eram textos transcritos, sem tirar uma vírgula, para dirigir aquele povo, para estabelecer a lei daquele povo. Por isso ele diz, a ética protestante, o espírito protestante é a causa da prosperidade, é a religião desse povo que é a causa da prosperidade e liberdade dessa nação. No livro A História da Reforma, o autor fala de uma visão muito negativa que a igreja medieval, a igreja católica, tinha em relação ao dinheiro. Ele chega a dizer que a igreja há muito endossava a pobreza como o melhor caminho para a salvação. Se você nem precisa ser um historiador para perceber que ele não deve estar errado. Porque você sabe que ao longo da Idade Média e até hoje, várias ordens mendicantes surgiram no seio católico, em que a pobreza era vista como um ideal, uma coisa boa. Você não vai ver isso no protestantismo. Pelo contrário, você vai ver até coisa ruim, né? A teologia da prosperidade no protestantismo. Mas enfim, Le Goff, um historiador, diz no seu livro A Civilização Ocidental Medieval, no capítulo 3, que havia uma apologia à pobreza. Por isso, não por acaso, uma boa parcela da população era pobre. Havia os mendigos profissionais, por todos os cantos.
Ou seja, uma teologia da pobreza, é óbvio, levava à pobreza. Ou seja, eu estou contando essas histórias, esses eventos históricos para vocês, para mostrar o quanto que valores e crenças de uma nação levam uma nação à prosperidade. O mesmo também se dá com indivíduos. São essas crenças, essa somatória de valores e de crenças, que levam também indivíduos a serem prósperos financeiramente falando. Martin Lloyd Jones, em seu livro Os Puritanos, contando a história dos puritanos, ele fala o quanto que aqueles homens eram prósperos. E não porque colocavam o dinheiro como alvo de vida, como meta de vida, mas justamente por conta de seus valores e crenças, de sua fé em Deus, que, por exemplo, eles viam o seu trabalho como um serviço a Deus. Isso fazia com que o trabalho deles fosse bem feito. E, obviamente, tudo que é bem feito, a tendência é que você seja bem remunerado por isso. Então, era a somatória dessas crenças, desses valores que moldavam essas pessoas e que tornavam essas pessoas mais prósperas. Só para citar um exemplo. Se você pega uma família em que a família, o tempo inteiro, eles ficam com inveja de todo mundo, diminuindo todo mundo, dizendo, mas aquele cara tem porque ele teve uma oportunidade que eu não tive. Sabe, são pessoas mesquinhas, pessoas que o tempo inteiro ficam dizendo, ninguém nos ajuda, o tempo inteiro achando que o mundo inteiro deve alguma coisa a essas pessoas. Esse tipo de gente, esse tipo de valores e crenças, não leva ninguém à prosperidade. Não leva ninguém à prosperidade. Então, eu quero continuar nessa ideia, hoje, de que nossos valores, nossos comportamentos, o nosso caráter, define muito a nossa prosperidade. E a arrogância, com certeza, é algo que nos leva à queda em todas as áreas da nossa vida, incluindo a área financeira. A soberba precede a queda no casamento. A soberba precede a queda no campo de batalha. A soberba precede a queda na empresa e em qualquer lugar. Agora, a Escritura declara o seguinte, que via de regra os homens ricos são soberbos. Não todos, mas quando a Bíblia fala o homem rico, ela está generalizando. E generalizar, diferentemente do que 99% da população mundial acredita, generalizar não é dizer incluir o mundo inteiro. Generalizar é justamente atingir a maioria. E é isso que o texto bíblico está dizendo aqui. A maioria dos ricos tendem a ser assim. Provérbios 28:11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos. Ele acha que ele é o cara. Provérbios 18. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com dureza. Porque ele acha que ele é o dono do mundo. Então a sua soberba o leva a responder com durezas. Mostrando assim que há uma tendência no rico em ser soberbo. Entretanto, há pobres arrogantes. É que a arrogância do pobre muitas vezes vem embalada em papel de pão. E aí, a gente pode não enxergar, mas ela está ali também. Está ali. E é justamente por isso que muitas e muitas vezes ele não prospera. E é isso que eu vou falar hoje aqui. Por quê? Como isso se dá? Provérbios declara que a soberba precede a ruína. Todo mundo conhece a famosa história do Titanic. Todo mundo conhece. Depois que o Leonardo DiCaprio, interpretou lá o personagem do Titanic. Ora, a gente sabe que o capitão do navio recebeu vários e vários alertas e ignorou. A gente sabe também, tem até a fase, a gente não sabe se é verdadeira, que eles disseram, esse navio ninguém afunda. Se foi dito isso, a gente não sabe. Mas que havia, sim, uma arrogância nos homens que fizeram aquela empreitada, isso a gente sabe. E como que a gente sabe? Como que a gente tem evidência disso? Porque só havia 20 botes. Não era suficiente para todos os passageiros. É porque eles realmente acreditavam que não dava para afundar. Eles realmente acreditavam que era praticamente impossível. Por isso, essa arrogância. Não, a gente não precisa de botes para todo mundo. Eles achavam que isso jamais ia acontecer. Jamais ia acontecer. A Bíblia e até as histórias populares nos mostram que confiar em nós mesmos, que é a essência da arrogância, é burrice, é estupidez, é tolice. Acharmos que atingimos o topo é tolice. Acharmos que não temos nada a aprender é burrice. A Bíblia, a experiência, a sabedoria popular nos advertem sobre isso. Entretanto,
O homem moderno realmente acredita que ele é o máximo, que olhar para o espelho e falar, eu sou o cara, é a essência para que ele se mantenha de pé. Mas a Bíblia diz que isso é o princípio da queda. É o princípio da queda. A soberba abate o homem. Abate aqueles que talvez já estão em pé e são prósperos e podem cair. E abate aqueles que ainda não têm uma condição financeira que supra as necessidades da sua família. Leva todos à lona. Pode destruir aquele que chegou a um lugar de prosperidade e diz, a minha empresa é fantástica, o meu currículo é fantástico, ninguém me tira daqui. A soberba abate esse. Abate. E abate também aquele que gostaria de ter uma vida mais digna. Então, a soberba não combina com a prosperidade. Primeiro, o soberbo não aceita repreensão. Provérbios 9:7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Repreender o ímpio é quase sempre sinônimo de ser mordido pelo ímpio. Porque a Bíblia declara que o ímpio ele é essencialmente arrogante, e claro que é. Porque ele sai na rua acreditando que pode existir sem Deus, isso é o ápice da tolice, isso é o ápice da arrogância. O ímpio é essencialmente arrogante. Então, você o repreende e ele não aceita. Ele não aceita. Se você fala, olha, não é assim que se faz. Ele não aceita. Não aceita. E é óbvio que é impossível crescer na sua profissão, no seu trabalho, se você não é alguém que ouve os outros. Se você não é alguém que sobe nos ombros dos gigantes. Atribuem a Newton, atribuem a tantos essa frase. Eu vi longe porque eu subi nos ombros dos gigantes que vieram antes de mim. Mas o arrogante, ele quer por si só fazer tudo. Já tem a roda, meu amigo, você não precisa inventá-la, ela já foi inventada. Pegue o que já existe, copie e até, quem sabe, melhore. Melhore. Mas o tolo, ele acha que ele é uma espécie de ilha, sozinho, solitário, que ele não precisa de ninguém. Certa vez, avisaram ao editor de um jornal que a grafia de uma palavra estava errada. Eu não lembro a palavra, não lembro se era CH e X, ele trocou alguma coisa. E ele disse, então é porque é assim que deve ser escrito. E dizem que o jornal ficou escrevendo assim até a morte do fulano. Incorretamente. A verdade é que nós erramos e erramos e erramos. A vida é um caminhar carregado de tropeços. Carregado. Minha filhinha hoje estava lá no corredor e pá! Caiu de novo. Ontem, não sei, alguém perguntou se sua filha testa afundada. Falei, olha, o que é isso que aconteceu? Eu falei, não, é que ela cai todo dia, não tem um dia que ela não cai. E não tem o que faça, é assim que ela aprende. Como é que eu vou fazer? Vou colocá-la dentro de um... Como é que chama aquele negócio? Andador? Sei lá o quê? Para ela não cair? Aí ela não anda. Não tem jeito, ela vai ter que cair, é assim. Rapaz, eu acho que é difícil a semana que a testa dela não está roxa. Toda semana. Nós erramos. Ao fazer algo novo, é inevitável que você vá errar. Você vai errar. E, geralmente, qualquer coisa que você vá fazer, sempre tem uma técnica. Sempre tem alguém que já descobriu o jeito mais fácil. Sempre tem. Agora eu estou fazendo futevôlei. E aí, tem um jeito. Os movimentos são totalmente diferentes do movimento do futebol. E aí você tem que perguntar, mas como é que faz? Qual que é a posição certa? Qual que é o jeito certo? Então você usa energia à toa e você não consegue ter um bom resultado. Mas o arrogante, ele tem a autoestima dele em tão alta, é tão elevada, que ele chega, ele não precisa perguntar nada para ninguém, ele não precisa ouvir ninguém, ele não precisa prestar atenção naqueles que vieram antes dele, porque ele é o cara. Ele acha que é o cara. Ele acha que é assim. Mas em
todo ramo, em toda profissão, sempre tem um jeito. E se você for humilde o bastante para olhar, poxa, aquele cara ali, ó, por que as pessoas o ouvem? Por que na empresa dele dá mais movimento? O que aquele cara faz? O que aquele cara faz? Vou lhe dar um exemplo, um irmão aqui da igreja. Ele mexe com piscina, eu pedi para ele, tá? Para falar a história. Mas a história é boa, né? Nem precisaria pedir, não. A história é boa, poxa. Mas, enfim. E aí, ele fabrica piscina e conserta a piscina. Fabrica, conserta, dá manutenção, enfim. E ele contando, tinha lá um LED que toda vez queimava. E ele não sabia a causa. Levou anos para descobrir. Anos, literalmente. E aí disseram, olha, ele entrou em contato com a fábrica, não sei o que lá, e aí acabou descobrindo a causa. Era a fiação que tinha que trocar, porque, enfim. Anos para descobrir um detalhe desse. Aí um dia ele chega e fala para o filho dele. Simples assim. Filho, toda vez que tiver que trocar o LED, você tem que olhar a fiação. Quanto tempo, qual o nível de inteligência exigida para esse menino aprender um negócio desse? É por isso também, via de regra, quando os filhos acabam seguindo o caminho dos pais, muitas vezes a chance de sucesso é 99% se o menino for humilde e ouvir seus pais. Porque ele já sabe o caminho das pedras. Mas você não precisa ser filho. Não precisa. Você pode olhar para qualquer um e falar, como que você faz isso? Como é que você fez? Como é que você chegou aqui? Como é que funciona? Qual é o caminho das pedras? Mas o tolo, ele confia tanto em si, que ele não precisa ler. Você sabe quem é que lê muito? São os burros, os tolos. Os tolos é que leem. Os espertos não precisam. Os que se consideram gênios não precisam. Porque o que é a leitura? Senão você se dobrar diante de alguém que você considera, ele sabe, eu quero aprender. É isso que é a leitura. Leitura é simplesmente essa confissão de tolice, esse esvaziamento de si para que você seja preenchido. Lê. Quem lê muito? Quem estuda, e o estudar não é apenas por meio da leitura, é fundamental, mas é estudar de olhar e ver, porque ele, olha o que deu certo para ele. Mas o tolo não aceita ser ensinado, repreendido, não aceita. Muitas pessoas estão há 20 anos estagnadas. Por quê? Por quê? O salário é o mesmo. Pode ser por conta de injustiças, isso acontece. Mas também pode ser que você está estagnado. Você não se desenvolve. Você não melhora dia a dia. Você não presta atenção naqueles que são melhores. Você não aceita a repreensão, não aceita ser advertido. E aí, obviamente, as coisas não funcionam. Eu sou pastor, estou trabalhando na igreja há quase 20 anos, está indo para 20 anos. Antigamente, eu lembro, eu olhei um pastor já bem adiantado em anos, eufemismo, né? Já era mais velhinho, e eu olhei e falei, poxa, por que as pessoas gostam tanto dele? É isso aí que ele faz, eu sei fazer, é muito simples. É muito simples. Aí os anos vão se passando, aí um dia você descobre, puxa, aquela palavra, esse tipo de coisa é certo, mas eu falei de um jeito errado. Nossa, aquela outra, era certo aquilo também, mas eu tinha que dar um contexto melhor. 20 anos para você descobrir, meu Deus do céu, quão complexo é. Hoje eu olho para o cara e falo, gente, como que eu podia, aos 23 anos, achar que eu chegava perto daquele cara? É de uma burrice, de uma estupidez e de uma arrogância que não tem tamanho. Não tem tamanho. A soberba precede a ruína. Os soberbos não aceitam ser ensinados, repreendidos, advertidos. Por isso não podem prosperar. Seja você empresário, seja você pedreiro, não interessa. Não interessa. Isso, é impressionante isso, como que isso é perceptível hoje. Perceptível. Você chega em muitas empresas, o cara acabou de ser contratado, e aí o patrão, se ele fala, olha, eu acho que assim é melhor, ele quase fica endemoniado. Não aceita. Não aceita. Não aceita. Ele, ao invés de, não, vamos ver, será que é? Será que é? Porque assim, na minha casa, eu e minha esposa,
eu quero que a gente vença. Eu me esforço para que eu não fique brigando para saber qual ideia, de quem partiu a ideia e quem é o vencedor. Porque eu não estou brigando contra a minha esposa. Então, se a gente tem uma divergência sobre a criação dos filhos, e aí ela fala, eu acho que a gente tem que agir assim. E aí eu falo, não, eu acho que não é. Eu acho que é de outro jeito. E a gente tenta o jeito de cada um. Porque eu não ligo se a gente concluiu, eu estava completamente errado. Pelo menos me esforço para não ligar. Porque o que importa é que os meus filhos fiquem bem. Mas o arrogante não. O arrogante, ele está disposto a matar todo mundo. Para que ele tenha razão. Para que, eu venci. E ai de vocês de me questionarem. Ai de vocês de falarem alguma coisa contra mim. Ele não aceita ser repreendido. Ele não aceita. Não aceita. É outro tema, mas o casal é isso. É isso. Por que brigam tanto? Porque não pode. Quem é você para dizer que eu sou assim? Quem é você? É isso. É arrogância. A arrogância. A arrogância precede a ruína financeira, precede a ruína matrimonial. A arrogância é uma desgraça. Segundo, a soberba te leva à queda. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína. Quando você conquista alguma coisa, alguém te elogia, você pode ficar surdo para críticas sinceras da sua esposa ou de alguém. Você pode ficar cego para os seus erros. Cego, cego, cego. Você sabe a quantidade de nações que pareciam insuperáveis e foram superadas? Você sabe a quantidade de empresas bem estabelecidas que pareciam insuperáveis e foram superadas? Que quebraram, acabou, dominava o mercado, acabou. Acabou. Porque sempre vai ter um moleque, sabe, de 24 anos, 25 anos, louco, cheio de desejo de fazer uma coisa boa. E aí o cara, eu conquistei tudo, eu sou o cara, eu me estabeleci aqui, ninguém me tira daqui. A soberba precede a queda. A gente fez assim a vida toda e deu certo. A gente fez assim a vida toda. Por que tentar mudar, tentar melhorar? A Inglaterra se tornou uma potência mundial ao inventar máquinas para afiar algodão. O Japão se tornou uma potência mundial, desenvolvendo sua agricultura e, mais do que isso, a fabricação de carros e fazendo carros melhores do que os carros americanos. Agora, a Inglaterra, ela não tinha tradição com máquinas de fiar. Elas nem existiam. O Japão não tinha tradição na produção de carros. Eles eram lavradores. Mas eles acharam, a gente tem que mudar. Olha, o vento está soprando para lá agora. Mas muitas pessoas não têm esse desejo de querer melhorar. Eles acham, não, eu fiz uma coisa boa, eu acertei uma vez, e agora, se eu acertei desse jeito, eu vou acertar para sempre assim. Arrogância, arrogância. A prensa foi inventada por Gutenberg. Foi um dos grandes responsáveis para a difusão do Evangelho. Lutero imprimiu sua Bíblia e seus livros que se espalharam pela Europa. Os relógios mecânicos foram inventados em 1275. 1275. Com a precisão do tempo, a produtividade aumentou. Mas, olha que coisa interessante, o Islã rejeitou a prensa. O Islã rejeitou a prensa. E os chineses acharam que não era necessário melhorar os seus relógios. Por quê? Porque alguns acham que não devem melhorar, não devem abraçar a tecnologia que chega, ou um novo conhecimento. Às vezes por motivos religiosos, às vezes por pura arrogância. Quem é esse cara aí? Por que a gente precisa disso? A vida inteira. A gente não teve prensa, a gente se virou bem. A gente não tinha relógio mecânico, a gente se virou bem. Por que isso agora? Por que isso agora? É impressionante como que o ser humano, ele tende a ser arrogante nesse nível, de rejeitar um novo saber, um novo jeito, e se fecha no seu casulinho de miséria. Eu vou contar um testemunho aqui. Um testemunho. Lembro quando saiu o Instagram, essas coisas. E aí eu falava, essa bobeira aí. Aí via lá um cara fazendo dancinha, né?
Não, não vou fazer dancinha, não. Mas eu falava, que besteira. Eu não estou nem aqui pensando nas pessoas que fazem dancinhas sensuais. Mas estou pensando aqui num posto de gasolina, que uma vez eu vi, eles fazendo lá uma dancinha, não era sensual, uma dancinha super criativa, muito legal. E por conta disso, aquele vídeo tinha lá milhões de visualizações. E por conta disso, milhões de pessoas foram e olharam a página do posto. E eu, o imbecil, dizia, essa bobeira aí. Enquanto isso, o cara lá ficando rico. Era só marketing, porque essa é a linguagem das redes sociais. Essa é a linguagem das redes sociais. Hoje, se você para, eu estava lá no hospital no dia que eu fui operar o joelho. Todo mundo na sala de espera, com uma televisão lá em cima. Ninguém olhava a TV. Todos, sem exceção, no celular. Todos. Em alguma rede social. Via de regra era, basicamente em alguma rede social. É para onde as pessoas estão olhando. Mas aí o tolo diz assim, mas eu fiz a vida inteira propaganda por aqui. E deu certo. E deu certo, porque agora a gente tem que mudar, porque o mundo mudou. Mas o soberbo não aceita. Não, eu conquistei, eu fiz, eu aconteço. Eu estou dando alguns exemplos, tá? Mas a gente aplica isso para tantas coisas. Para tantas e tantas coisas. Do quanto que a gente precisa ter um desejo de se aprimorar, seja como indivíduo, a nossa empresa, o tempo todo, o desejo constante de querer melhorar, de saber que se preciso for, eu dou um passo atrás, a gente reaprende algo. Eu fiz isso a vida inteira, mas se eu estou vendo que está se tornando obsoleto, a gente reaprende. Mas o soberbo é terrível. Precede a queda mesmo. Precede a queda mesmo. Terceiro e último princípio. A arrogância te endivida. A soberba precede a queda. A todo tipo de queda. Com certeza a queda financeira. Eu quero falar agora o quanto que inúmeras vezes você se endivida e isso tem a ver com soberba, com orgulho. Há outros motivos, mas um grande motivo tem a ver com isso aqui, soberba. Vamos lá. Quando o dinheiro, as coisas se tornam um ídolo, é um grande problema. Quando as coisas se tornam um ídolo. Por exemplo, quando você não usa o que você tem, isso é um ídolo. As coisas se tornaram um ídolo para você. Você ama tanto as coisas que você nem pode usar as coisas, porque senão elas vão gastar. Olha o nível de absurdo. Os antigos faziam muito isso, né? Era um sofá que não podia sentar, não é? Tinha a mesa que a família comia, mas quando chegava visitante, aí tinha uma mesa para as visitas. Era quase como se fosse a família comia na senzala. Um jogo de talher que não se usava, que só se usava quando alguém viesse. Aí no dia a dia era o copo com requeijão, o copo de requeijão. É uma coisa louca. Um dia eu ouvi uma história, o cara contando assim, o empresário ali de Aparecida, esse cara é humilde, muito humilde. Aí, por que ele é humilde? Porque ele tem um Fusca e o outro carro era um carrão, não lembro que carro que era. E tem esse carrão, mas ele usa só o Fusca porque ele não quer gastar o outro. Não, porque se ele até dissesse, não, ele usa o Fusca porque ele gosta mais do Fusca, eu não entenderia, mesmo assim, como gostar mais do Fusca. Mas tudo bem, sei lá, alguma memória afetiva, lá quando ele era garoto, que ele tem um Fusca, enfim, eu até conseguiria entender. Mas ele diz assim, que ele não quer gastar o outro. Então por que tem o outro? Porque tem o outro. Se ele tem um carro que ele considera que é melhor, mas ele fala, não, mas eu não uso. Esse aqui é o melhor, mas eu não vou usar. Não vou usar esse aqui que é o melhor. O que é isso? Isso é um ídolo. O objetivo de um carro é te levar a algum lugar. E não servir para ficar na garagem para você se mostrar para os outros. O objetivo das coisas é nos servir. O objetivo de um talher é te servir. Esse é o objetivo das coisas. Mas o ímpio, ele ama tanto as coisas que ele não quer gastar as coisas. Eu não estou falando de sermos desleixados em relação às nossas coisas, de forma alguma. De forma alguma. De sermos pessoas que desperdiçam. Lembra quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães?
Ficou claro que ele podia multiplicar e fazer o que ele quisesse, mas ele mandou que se recolhessem tudo aquilo que sobrou. Então, não é correto que desperdicemos, que sejamos relapsos e imprudentes com as nossas coisas, porque as nossas coisas foram dadas por Deus, são riquezas que Deus nos deu e cabe a nós cuidar delas da melhor maneira possível. Então, não estou falando sobre isso, sobre desleixo. Estou falando sobre ídolos. Quando uma coisa se torna um ídolo tão grande que é intocável. Isso é um problema. Isso é um problema. Mas as coisas também se tornam um ídolo quando você não as tem. Quando você as tem, elas podem se tornar um ídolo? Podem. Outro exemplo. Tá vendo? O cara tem a casa bonita, uma casa que não pode pisar, que tem medo. Tá vendo? Aqui nem na igreja, não que a gente fique aqui dizendo, crianças podem quebrar tudo. Não. Não, mas elas vão correr, de vez em quando vai quebrar uma cadeira, faz parte. Mas tá vendo? Uma casa que criança não pode sorrir, não pode correr. Que casa é essa, gente? É uma cadeia? É uma cadeia? Não pode correr, não pode brincar. É uma casa que não pode trazer gente. A gente fez a área de lazer, mas não pode trazer gente, porque senão vai que uma criança quebra alguma coisa. Que raio de casa é essa? Isso é um absurdo. Isso é coisa de gente avarenta, medíocre e pequena. A casa serve para receber a família e os amigos. Vai ter uns prejuízozinhos, sim. Vai ter. Um dia ela comprei um sofá novinho. Aí o povo pendurado no sofá. Como eu sou pastor, eu posso falar, né? Eu falei, não, pendura. Você está pendurado. Você não pode. Estou brincando. Estou brincando. Mas faz parte, é a vida. Mas, não posso usar, é um ídolo. Então, quando você tem as coisas, você pode fazer das coisas um ídolo. Mas quando você não as tem, você também pode fazer dela um ídolo. Por exemplo, comprar um carro que é acima do seu padrão. E esse carro você vai ter um custo altíssimo, que vai fazer com que você limite sua família. O carro deve levar você para outros lugares, mas você nem pode sair, porque você tem que pagar o IPVA, um monte de outras coisas, que você não tem agora dinheiro para andar com o carro. Perdeu totalmente o propósito. Mas você tem que comprar o carro. Por que tem que comprar o carro? Muitas vezes tem a ver com arrogância. É o orgulho de tentar mostrar para os outros, eu venci na vida, olha o carro que eu paguei, olha aqui. Olha o carro que eu comprei. Olha a festa que eu fiz, eu não tinha dinheiro para fazer, eu estou devendo até 2000 e sei lá quando. Mas eu tinha que fazer, como é que eu ia dizer para os outros que eu não tinha condição de fazer uma coisa mais simples? O que o povo ia falar? Meu filho, eles vão falar de qualquer jeito, lembra? Eu já falei sobre isso aí. Vão falar, esse cara é quebrado, está devendo até não sei quando. Vão falar, não importa o que você faça, vão falar, os invejosos, eles não descansam. Todo dia eles levantam. Todo dia eles levantam. Todo dia. Então compra para não se sentir diminuído. Uma roupa para mostrar para os outros que eu sou isso e aquilo outro. É engraçado, você vai e pergunta para o cara, fulano, porque eu quero aquele carro, porque é um sonho. Né? Dá a ideia de como se fosse para dizer que não é uma coisa materialista apenas. Não, é um sonho, tá vendo? Uma coisa meio espiritual, é um sonho, um projeto de vida, o carro. É mesmo. Aí você pergunta para ele, por quê? Aquele carro, né? Aquele específico. Um Honda Civic que seja. Por quê? Motor? Ele não entende motor. Aí você começa a perguntar coisas técnicas. Ele também não entende. Então, por que você quer esse carro? Ele não sabe, mas eu explico. Status. Um dia ele, sem perceber, talvez ele não lembre o dia. Ele não lembra. Aí passou, sei lá, um homem de terno, num carro desse. E ele falou, eu acho que esse cara é um cara vencedor. Esse é vencedor. E o dia que eu tiver um carro desse, eu vou me sentir assim também. Tolice. Estupidez no mais alto nível. Carro é só uma coisa para te levar de um lugar ao outro. Deixe de ser medíocre. Deixe de ser medíocre. Carro é só uma coisa. É só uma coisa. Eu preciso de um iPhone. Já viu um garoto com 13 anos de depressão? Eu preciso de um iPhone. Você pergunta, por quê?
Por que o iPhone é melhor? Eu acho que é, mas você pergunta para ele. Ele não sabe. Ele não sabe nada. Ele só sabe de uma coisa. No filme, passa lá o cara no computador, é a maçãzinha. A atriz famosa, da maçãzinha o celular dela. E aí, ela não sabe se é melhor, se não é, mas ela já entendeu uma coisa. Ela já entendeu. Falou, olha, aqueles caras ali, que eles têm da maçãzinha, eu tenho que ter também. Ora, Paulo disse assim, se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Isso é um dos sinônimos de humildade. Não está nem aí para o que os outros dizem. Mas é engraçado como que todo santo dia as pessoas dizem isso e elas mal sabem o quanto que elas se importam com o que os outros dizem. O quanto que elas se importam. Um dia eu via lá, me mandaram um vídeo muito engraçado, e a moça dizendo justamente isso. E ela dando uma explicação toda. Ela dizendo assim, porque eu não tenho que me explicar nada não, porque eu não ligo porque vocês pensam. E ela começou a se explicar 1 hora. Porque, olha, você que falou isso aqui, eu não ligo para o que você pensa não. E aí ela começou a se defender. Se ela não ligasse mesmo, ela nem tinha ligado aquele celular. Nem tinha. Mas ela estava o tempo inteiro provando que ela se importava com os outros, dizendo que não se importava. Ezequias, a Bíblia diz que não houve rei como ele, que se convertera a Deus como ele. E diz que Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias, o coração dele se ensoberbeceu. Se Ezequias, esse homem, precisa lidar com a soberba, imagine eu e você. O quanto que a gente ainda se importa com o que os outros vão pensar. O quanto que a gente precisa de Deus, de um milagre, de um verdadeiro milagre, para aceitarmos sermos repreendidos. E assim aprendermos e nos desenvolvermos como pessoas e como profissionais. Davi foi único não porque ele era impecável, mas porque ele foi um dos poucos que quando o profeta apontou o dedo e falou para ele, você está errado, ele falou, amém. Os outros 6 matavam os profetas, que diziam, você está errado. É para poucos realmente aceitar repreensão. É para poucos. O tolo, o ímpio, diz Provérbios, não adianta repreender, não adianta tentar ensinar, ele sabe tudo, ele é o máximo, ele nunca erra, ele nunca falha. O quanto que cada um de nós precisamos de um verdadeiro milagre para que possamos ser quebrantados. E o caminho bíblico para isso, desse milagre, são 2 caminhos. Primeiro, pregação genuína do Evangelho. Segundo, sofrimento. A pregação do Evangelho é a semente, e o sofrimento é a água que rega essa semente. Pregação do Evangelho e sofrimento. Você ouve a pregação, e a pregação, como diz Hebreus, rasga você como espada, e vai expondo quem você é, como podre você é, como maligno você é. E quanto mais você ouve genuína pregação, mais você vai tendo essa conclusão. Meu Deus do céu, eu sou terrível, tem misericórdia de mim. E a pregação e o sofrimento. O sofrimento. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Depois de passar por todo o caminho do sofrimento, os meus olhos te veem. O sofrimento abre sua percepção. Aumenta a sua percepção das coisas. Mas o sofrimento sem a palavra não é nada, porque quando você sofre, e aí aquela palavra que foi semeada, ela começa a frutificar. No dia do sofrimento, você começa a pensar, meu Deus, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, o que eu tenho feito de errado? E é impressionante. Você já viu um cara com um filho lá, quase morrendo no hospital? Topetudo? Você já viu? Eu já vi gente rica, poderosa, famosa, arrogante, no dia do luto, parecendo uma menininha de 12 anos que viu um leão. Moído, quebrado. O sofrimento faz isso. O sofrimento faz isso. Se, obviamente,
nos humilharmos nesses momentos. Por isso Paulo disse, eu me regozijo nos meus sofrimentos. Sim, eu me alegro nas minhas tristezas. Porque é na hora do sofrimento que aquela palavra que foi pregada no seu coração, se você crer e se humilhar, ela vai florescer. Florescer. Essa é a jornada. Essa é a jornada para que você se torne mais humilde dia a dia. Quem dera, como eu gostaria de pregar a vocês e instantaneamente vocês voltassem para casa e amanhã se tornassem humildes e eu também amanhã. Quem dera fosse assim. Não é assim. É um caminho árduo, de luta contra si mesmo constantemente. E se assim fizermos, pode ter certeza, o Senhor há de nos guardar e você há de achar um bom caminho. Há de achar. Você vai ver a bênção de Deus. Porque Deus diz assim, o Senhor resiste ao soberbo. O Senhor resiste ao soberbo. Quantas pessoas que estão repreendendo Satanás? E na verdade é o próprio Deus dizendo, não, você não vai. Daqui você não vai. Você não vai. Porque você é muito soberbo. Que Deus nos dê graça, por meio de sua palavra, para percebermos nossos pecados dia após dia, nos quebrantarmos. Porque os nossos filhos, as pessoas que estão do nosso lado, elas precisam de nós. Quantas pessoas que perdem emprego porque são arrogantes. São arrogantes. Ao invés de engolir o choro, de voltar para casa. Não, elas preferem perder o emprego. Gente, quantas pessoas eu já lidei aqui na igreja, prestando serviço para a igreja. Espero eu que tenha lidado da maneira correta. Mas eu falei, fulano, está errado. Você não fez o que a gente combinou. O quê? Quê? Está desconfiando de mim? Ah! Sei o que lá? Fiquei até com medo. Meu Deus! Aí você olha para a pessoa, dificuldade financeira a vida toda, e ela o tempo inteiro depois dizendo, Senhor, onde tu estavas? Eu estava lá, aquele dia no seu trabalho, lembra? Que você ao invés de ser humilde, você ficou lá, não sei o quê, bababá, bababá. Aí você nunca prosperou, aí você falava, aí depois você ficava dizendo, mas aquele outro ali, ele subiu de cargo, porque, dormiu com o chefe, não sei o que lá. E em alguns casos a gente sabe que é isso mesmo, mas, aquele outro ali é puxa-saco. Eu não, eu sou sincero, eu sou autêntico. É um autêntico quebrado. É isso que você é. Eu estava lá aquele dia, mas você não me ouviu. Lembra? Você foi lá, você saiu, bateu o pezinho assim, narizinho empinado, foi embora para casa e falou, aqui não volto mais. Você não lembra? Você fez isso? Então, eu estava lá. Senhor, o Senhor me abandonou. Abandonei não. Estava lá aquele dia, você que era chefe, você ao invés de baixar a bola, sabe? Puxa vida, eu sou o dono, mas estou vendo que eu não mando nada, eu tenho que baixar a bola aqui e ficar quieto. Senão, esse cara vai trazer problema para mim. Vou ser humilde. Eu estava lá. Mas você não, você falou que você é macho. Você falou que você não aceita, não leva desaforo para casa. Você falou isso lá, e eu estava lá falando, não faz isso, não faz isso. Mas você foi soberbo. E aí hoje você está aí dizendo, Senhor, o Senhor me abandonou. Não abandonei não, você que nunca me seguiu. Você que nunca baixou o topete. Você que nunca se quebrantou. E por isso você está como está hoje. Que Deus nos ajude. Que Deus nos livre. Porque nós somos essencialmente soberbos. Você acha que você é humilde? Se você respondeu sim, provou que eu estou certo, você é arrogante. E se você falar assim, não, pastor? Não. Se você falou não, né? Se você falou não, você está errado. Se você falou sim, eu sou, eu acertei de qualquer jeito, viu? Se você fala não ou sim, eu acertei. Eu e você somos arrogantes e precisamos que Deus nos quebrante todo santo dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que nós possamos prosperar a cada dia. Que a graça de Deus nos alcance. Que Deus nos dê um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Porque Deus habita no alto e sublime trono, mas Ele também habita com o contrito e quebrantado de coração.
Você crê? Vamos ficar de pé?